E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho há uns bons anos terrestres com processos e sistemas. E hoje eu quero falar não um processo, não deixa de ser um processo de desenvolvimento ou compra de software. Mas eu quero falar exatamente sobre desenvolver ou comprar um software. Na verdade, isso é um questionamento muito comum, pessoal. O que é melhor? Desenvolver um software internamente ou contratar uma empresa ou uma pessoa terceirizada e desenvolver um software para atender o meu processo, ou eu pego um software e compro ele do mercado. Eu escolho um software que atenda a minha necessidade e compro. Eu vou falar o que eu achava até um tempo atrás. Na minha cabeça, desenvolver software interno era uma bobagem. Perda de tempo, tem um monte de software no mercado, para que eu vou desenvolver, gastar tempo, projeto, pessoas, dinheiro, às vezes sai muito mais caro desenvolver do que comprar, mas o mundo gira e as coisas estão se desenvolvendo muito rápido, os processos estão mudando, as pessoas estão mudando, então eu tirei isso da minha cabeça. Então, nem sempre comprar é melhor que desenvolver. Mas vamos aqui, eu queria falar o que eu pensava antigamente, tá? Qual que era o grande problema, por exemplo, de desenvolver um sistema interno, um processo. Obviamente eu tenho um processo atrelado a isso, né? E tenho pessoas também atreladas a isso. Por que eu achava que desenvolver não era o ideal? Primeiro ponto, dependência, e que eu vi muito por aí. Qual que é o problema da dependência? E eu cheguei a ver várias vezes essa situação. A empresa ia lá, contratava um programador, terceirizado ou não, funcionário ou terceirizado, e o cara desenvolvia o software. Funcionava lindo e maravilhosamente no começo. Só que esse cara, ou ele arranjava outro emprego, ou ele ia ganhar mais com outro cliente, e eu vi, infelizmente, casos de que o programador faleceu. Ou seja, ele sumia, tá? E aí era o problema, porque ninguém mais sabia mexer no aplicativo. Uma coisa que acontece muito é as famosas gambiarras. Então, o que acontece? O cara desenvolvia o software, legal, funcionava, só que aí sempre tem aquela coisa lá, vinha um usuário e pedia, não dá para fazer mais essa coisinha aqui, já que você que está desenvolvendo, você sabe mexer. Aí fazia aquela coisinha, só que aquela coisinha era uma gambiarra. Ou era uma adaptação que ele fazia, ele mesmo ajustava o banco de dados, alguma coisa do gênero. Isso é um problema, porque quando o cara some, ninguém mais sabe fazer e acontecer. Aí você tem que contratar, às vezes, um outro programador para o cara estudar o sistema, para entender como funciona, para daí poder dar a manutenção necessária. Ou pior que isso, o programador que sumiu levou os códigos fontes. E se ele levar os códigos fontes, não tem o que fazer. O sistema está amarrado, vai ser daquele jeito pro resto da vida, não tem, ou às vezes tem, mas engenharia reversa é muito difícil, então tem que desenvolver de novo, tá bom? Então essa era um dos motivos que eu não era favorável ao desenvolvimento interno. Outro fator que também me desagradava no desenvolvimento interno, atualizações. Principalmente coisa envolvendo o governo, coisa que envolve lado fiscal. Governo sempre está mudando regras, sempre está evoluindo, tá? Não vamos dizer que está criando regras porque é para atrapalhar alguma coisa, às vezes é. Mas nem sempre, às vezes tá desenvolvendo novas regras, novas funcionalidades para melhorar a comunicação do governo com a empresa. Só que acontece, quando eu desenvolvo um software interno, eu tenho que fazer as atualizações, principalmente se tiver alguma coisa envolvida no governo. Ou não, mas mesmo o mercado também gira, às vezes você tem que criar novos processos, criar novas regras para atender o mercado e eu preciso passar por atualizações. Se eu desenvolvo interno, eu vou ter que fazer as atualizações internas.
Se eu contratei um programador, ele vai ter que me fazer as atualizações. E eu vou ter que pagar por isso e eu vou estar sempre pagando. Qual que é a vantagem se você comprar um software? Se você compra um software, normalmente você paga uma licença, paga o direito de uso, aquela coisa toda, e você tem o direito das atualizações. Às vezes você tem que pagar um valor, mas muitas vezes esse valor é inferior ao que eu tenho que desenvolver para chegar numa atualização. Beleza? Então, contratar uma empresa de desenvolvimento de software é muito mais fácil, tá bom? Ah, eu tinha outra coisa na minha cabeça, desenvolver internamente era só coisa para site, é só para fazer o site e tal. Mas isso eu já tirei da minha cabeça já. Só que aí, por que eu mudei de ideia? Falei, nem tudo é comprar um software. Bom, primeiro que o mundo de informática era desse tamanhinho. Hoje ele é para não caber na tela aqui assim mais. Não cabe mais na tela. Ele é muito grande, ele é muito diverso. E a informática, o TI, ele está puxando também alguns processos que o pessoal acaba criando, tendo que ter esses processos dentro da sua própria empresa. E-commerce, comunicação com o cliente, WhatsApp, muitas coisas estão puxando processos novos das empresas. E aí, consequentemente, nem sempre você acha um software adequado a esse novo processo. Outra coisa também que eu acho que a gente pode considerar no desenvolvimento interno são processos extremamente específicos. Eu achava que não existiam, mas existem. Isso há um bom tempo atrás eu achava que não existia, tá? Mas existem processos extremamente específicos para determinadas empresas. Por exemplo, uma fabricação de um doce que eu posso, mesmo vencido, eu posso reprocessar. Eu nem sabia que isso era possível, mas e talvez esse reprocesso tenha que ter um controle que nos nossos sistemas comprados não vai existir. Apesar de que, isso aí no caso, por exemplo, no Proteus, que é o nosso principal, é o principal carro-chefe, é o cara que eu trabalho, até dá para fazer algumas coisas, mas existem uns microprocessos que eles são muito específicos de algumas áreas e que não existe um software pronto para controlar, não tem como você comprar. E aí você cai no desenvolvimento. Só que quando você cai nesse desenvolvimento, nessa necessidade, tente achar, primeiro, mantenha os códigos fontes com você. Segundo, pode ser um programador solitário, um programador independente, mas ele tem que te dar os códigos fontes e ele tem que ter um processo claro, não crie nenhum processo mirabolante se ele for independente. Tem uma vantagem as empresas que desenvolvem software, porque aí você tem uma empresa por trás, qualquer coisa, se o programador sumir, essa empresa vai ter outro programador, na empresa vai ter o know-how, não querendo acabar com o trabalho dos pequenos independentes, mas às vezes é interessante, porque o independente às vezes é um pouquinho mais barato. Então, de repente, procurar uma empresa que te auxilie. Empresas também quebram, independentes somem, mas tenha o principal, tenha o código-fonte. No contrato que você fizer de prestação de serviço, em algum momento tem que ter a informação de que você quer os códigos-fonte no final do processo, no final do desenvolvimento. Legal? Outro motivo também para desenvolvimento, nem sempre o software comprado tem integração com todo mundo. Então, se você desenvolve um sistema, de repente você integra ele com o seu site, integra com o seu ERP, integra com o seu sistema de vendas, com o seu sistema de compras. E essas integrações nem sempre você consegue com software comprado. E nem sempre você vai ter tudo no mesmo software. Então, esses microprocessos que talvez você tenha que desenvolver, é mais fácil integrar se você estiver desenvolvendo do que você ter alguma coisa comprada. O comprado nem sempre integra, tá bom? E aí, às vezes, você precisa desenvolver também para integrar, e deu no mesmo, é melhor desenvolver. Então, a gente falou da dependência, mas tem como solucionar, tendo os códigos fontes.
A gente falou das atualizações. Esse é um agravante se você tiver desenvolvido softwares. As atualizações você vai ter sempre alguém para ter que fazer manutenção naquilo. Diferente do software comprado. Mas o software comprado você vai ter que pagar a licença e o direito de atualização. Então, é só questão de levantamento de custo, tá? Tente sempre colocar o seu ROI, tente montar seu ROI, quanto que eu vou ter de retorno de investimento, porque esse aqui é um assunto interessante. Entra muito, às vezes o pessoal, eu quero desenvolver um negócio para ficar bonitinho, tá, não sei o quê. O que isso vai me trazer de retorno? Nem sempre te traz retorno. Retorno eu não falo necessariamente financeiro, às vezes pode ser de tempo, de clientes e tal, mas tem que ter um retorno, tá? Eu não vou desenvolver um software só porque eu acho legal que tenha uma informação, blá blá blá, tá? Ela tem que ter uma utilidade. Só acho que um último detalhe para desenvolvimento, para software que você compra, tanto para desenvolvimento. Outro dia talvez eu fale um pouco mais sobre isso, mas tentem manter o seu software em nuvem, tá? Eu, hoje em dia, sou muito partidário de software em nuvem. Você economiza com equipamento, você economiza com backup, você economiza com pessoas, com custo em geral, tá? Então, não perde informação, mantenha suas coisas em nuvem. É muito mais prático hoje em dia, muito mais seguro. Mas e se eu perder a conexão com a internet? Se eu perder a conexão com a internet, você não emite nota, você não faz um monte de coisa. Então, ficar sem sistema é o de menos. Vão roubar minhas coisas. Eu acho que é mais fácil não roubarem, vão roubar minhas informações. Eu acho que é mais fácil não roubarem em nuvem do que roubarem do seu servidor que fica lá no fundo da sua empresa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, querem novos temas, e vamos nos falando nos próximos vídeos. Um abraço a todos, até mais!